Afinal, quem está no controle? Deus ou o homem? O homem ou Deus? Graça e paz, Ana Selma Santos, da Peniel de Esteio, compartilhando da palavra do Senhor. Essa pergunta com relação ao domínio, quem está no controle, é uma pergunta que interessa a muita gente em particular e alguns grupos em geral. Geralmente as pessoas querem saber quem está no comando, porque ao responderem essas perguntas, eles querem ter certeza se o ser humano é livre, se o ser humano é responsável pelas suas ações, querem saber se podem planejar, se podem sonhar. Porque existem aquelas pessoas que chegam a dizer que se Deus está no controle, se Deus está no comando, então a gente não precisa trabalhar, a gente não precisa planejar, a gente não precisa sonhar. E só não precisa, como não adianta, dizem, né? Não adianta a gente planejar, não a gente sonhar e por aí vai. Mas a Bíblia nos ajuda a entender um pouquinho dessa questão. E eu queria citar a experiência de Paulo, do apóstolo Paulo. Lá no final da sua primeira carta à igreja de Corinto, ele fala dos seus sonhos, ele fala dos seus planos. Ele diz que quando ele for para a Macedônia, ele quer passar lá em Corinto, quer ficar um tempo com eles, talvez ficar um inverno com eles, e quer que eles abençoem ele no seu trajeto. Também ele fala que ele quer estar em Éfeso durante o Pentecostes, e ele termina todo esse raciocínio falando que tudo isso vai acontecer se o Senhor permitir. Então ele sonha, ele planeja, mas ele sabe que a resposta final, a resposta dos lábios, como fala a Bíblia, vem do Senhor. E ele falando também sobre como a gente entende o que Deus quer, ele fala de porta aberta, de uma oportunidade que se abriu. Então as portas abertas ou as portas fechadas também nos ajudam a entender o que nós podemos esperar, o que nós podemos sonhar, e também confirmam que Deus está no controle, porque Ele tem a chave de Davi, como nós lemos lá no Apocalipse, que abre portas e ninguém fecha, e fecha portas e ninguém abre. Então o Senhor Deus está no comando. E isso não significa que nós não podemos sonhar, não podemos planejar, e nem significa que nós não somos responsáveis pelos nossos atos ou pelas decisões que nós tomamos. Não, nós somos responsáveis sim. E dentro do controle de Deus, do comando de Deus, há esse requisito de que a gente pode planejar, de que a gente pode sonhar, de que a gente pode e deve orar, e que o Senhor está ali também nos mostrando o que Ele quer, também nos orientando. Então, quem está no comando, quem está no domínio é Deus, é o Senhor. E isso não significa que nós não temos autonomia ou que não somos livres, e muito menos que Deus é um carrasco e que Ele está interessado em nos manipular. Deus não é assim. E nós temos que ter o cuidado de não colocar sobre Deus coisas que nós, como seres humanos pecadores, se estivéssemos no domínio ou quando estamos em algum domínio, em algum poder, nós fazemos, nós somos. Nós temos muitas vezes a ideia de domínio como algo ruim, porque o ser humano, quando está no controle, muitas vezes é ruim. Isso é consequência do pecado. Mas Deus não é assim. Então, quem está no domínio, quem está no controle é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele sabe o que faz e Ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Isso Paulo nos fala lá em Romanos. Amém?